Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Leci Setúbal e Paulo Renato, para o estudo do Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sempre recomendamos que os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro compartilhem esses nossos estudos, aliás, todos os estudos, programas da Rádio Rio de Janeiro, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, porque, como sempre todos nós dizemos, a Rádio Rio de Janeiro é a rádio que toda família pode e deve ouvir nesse momento social em que presenciamos, que temos notícia de tantas pessoas que aparentemente perderam a fé, a confiança em Deus, e de alguma forma se encontram perturbadas, desorientadas. A Rádio Rio de Janeiro, nos seus diversos programas, nas suas diversas programações, tem condições de atender aos nossos anseios, a anseios de esperança, de fé, porque ela nos traz de volta o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim sendo, diminui as nossas ansiedades, acalmando os nossos corações. Então, recomendamos, né, Leci, como sempre, que se ouça, medite sobre as mensagens que são vinculadas, mensagens do Evangelho de Jesus, que são vinculadas nos diversos programas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sempre relembro, né, mais uma vez na minha infância, que a minha mãe tinha o hábito de ouvir todos os dias, às 6 horas da tarde, a Ave Maria, né? Desde criança que eu ouvia isso, e peguei o hábito também, principalmente quando eu fui mãe, e quando a minha filha ficava doentinha, né? Era o momento em que eu colocava, ia para dentro do quarto, ligava o rádio na Rádio Rio de Janeiro, colocava a aguinha dela no copo, e através da oração na Rádio Rio de Janeiro, na Ave Maria, eu colocava essa água, a água com certeza era fluidificada, porque com o tempo ela ia melhorando o seu problema de saúde. Então, a gente tem realmente que confiar na Rádio Rio de Janeiro, no trabalho grandioso que a doutrina espírita, através da Rádio Rio de Janeiro, é passada. Muitas vezes a pessoa não acredita do potencial que a Rádio Rio de Janeiro traz para nós, né? Então, é uma questão de reconhecimento e agradecimento por termos uma rádio que fale sobre a doutrina espírita e que nos ensine tantas coisas boas, né, ao trazer para a nossa casa o centro espírita, porque é um centro espírita que nós trazemos para a nossa casa durante o dia todo. Podemos escolher o programa que nós preferíamos para termos em nossa casa. Então, eu recomendo bastante, né, que a Rádio Rio de Janeiro seja constante nas nossas casas, ouvida, e na minha experiência, compartilhada, né? Eu já indiquei muitas vezes a Rádio Rio de Janeiro, as programações da Rádio Rio de Janeiro, justamente porque eu confio e criei o hábito, porque minha mãe tinha esse hábito, e eu acredito que só acrescentou a minha vida diária, né, o meu convívio com as pessoas. Então, a Rádio Rio de Janeiro realmente tem uma missão muito grande, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? Justamente, a Alice estava falando aí da água fluidificada, né, que a gente coloca sempre para os benfeitores espirituais magnetizarem com os recursos medicamentosos necessários. A Alice está falando isso e vem corroborar esse tema aí que a Alice trouxe para nós como reflexão,
vem corroborar essa questão do estudo dos médiuns, da mediunidade. Nós temos sempre falado sobre mediunidade, as programações da rádio, muitas falam sobre mediunidade, né, e às vezes a gente esquece desse recurso, né, que é a água fluidificada, especialmente no momento do culto, no momento da oração, colocar a água lá, próximo a nós, ou no ambiente próximo, na hora do culto, ou na hora se ouça as orações da Rádio Rio de Janeiro, porque ali também há, digamos, um movimento mediúnico, né? Pode não parecer, a pessoa pode não acreditar, mas muitas vezes ela, sem o saber, está servindo de médium aqueles benfeitores espirituais que desejam auxiliar aquela pessoa, aquela família. É por isso que Kardec fala aqui nesse capítulo 16, ele toca no assunto sobre médiuns especiais. No programa passado, nós lemos até o segundo parágrafo. É interessante que esse primeiro parágrafo, item 185, desse capítulo 16 dos médiuns especiais, Kardec fala assim: além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes, que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões especiais. Então, muitas vezes, aquela pessoa que se acha destituída de algum, digamos, valor mediúnico, muitas vezes ela pode estar enquadrada aqui nessa variedade infinita de matizes da mediunidade e pode ser dotada dessas aptidões particulares, e que ela não sabe, não percebe, porque não teve atenção para com isso. Porque muitas vezes a nossa atenção está mais voltada para aqueles médios de grandes fenômenos, de grandes potenciais de fenômenos físicos, fenômenos intelectuais, porque quando a gente fala de mediunidade, de uma forma geral, no Espiritismo, a gente sempre lembra de Chico Xavier, do Divaldo, do Raul Teixeira, do Júlio César Grande Ribeiro e tantos outros. Mas a gente todos nós podemos muito bem nos enquadrarmos nessa categoria que Kardec coloca aqui para nós, de médios especiais dotados de aptidões particulares. Então, nós vamos continuar hoje no segundo parágrafo, relembrando o que nós não lembramos, que eu sou o Paulo Renato e a Leci Setúbal, esquecemos das apresentações. Já estamos bem íntimos, né? Nós iniciamos o programa já quase que abordando o próprio tema. Isso. Então, a gente vai dar continuidade à nossa leitura e nosso estudo, nesse segundo parágrafo, não é isso? Isso. O segundo parágrafo do item 185, capítulo 16 dos médiuns especiais. Lembrando aos ouvintes que estejam acompanhando que nós estamos na segunda parte do livro dos médiuns, no capítulo 16, item 185. Então, vamos ler aqui. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza que o levam a escolher uns e a rejeitar outros, matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. Só um parênteses aí, é interessante porque ele fala do músico, né? Que o músico hábil descobre matizes diferentes, né? Naquele conjunto ali, às vezes dentro de uma orquestra. Aí eu lembrei que Leci também fez parte de um coral, né? Coral de Bangu, Coro Deb, lá, liderado de Bangu pela Lília, e que inclusive a Lília até hoje ainda lidera esse grupo de coral, faz muitos anos. E ali também há essa questão, embora o coral, em termos de conjunto, seja uma unidade,
mas é preciso que o responsável pelo coral distinga os matizes da voz, né? Dos naipes, não é isso? Naipes, exatamente. Então, assim como ele dá esse exemplo dos músicos, dos instrumentos, as nossas cordas vocais também é um instrumento. Portanto, um regente de coral, ele sabe exatamente a potencialidade de cada elemento do coral, né? Ele sabe quem alcança determinados agudos, quem alcança determinados tons, que outro não alcança. Assim também como ele fala aqui, né? Os músicos, eles têm esse potencial, eles sabem utilizar o instrumento correto, por exemplo, tem o violão, tem vários tipos de violões, tem vários tipos de saxofones que vão dar à melodia aquilo que ela necessita. Então, ele realmente aqui mostra que, assim como os músicos, também acontece com relação aos médiuns e aos espíritos que estão se utilizando da habilidade desses médiuns. Isso faz com que a gente reflita sobre a questão das buscas que se faz muitas vezes aos médiuns para que eles atendam a essa ou aquela exigência, muitas vezes, ou solicitação. Às vezes as pessoas buscam o médium que não tem a possibilidade da psicografia, por exemplo, porque ele é médium audiente, é a especialidade dele, é o matiz dele, e a pessoa exige, às vezes, que aquele médium receba uma carta de um ente querido desencarnado e exige a psicografia escrita. Quer dizer, é um campo de ignorância, realmente, que às vezes pode até causar algum prejuízo ao médium, no sentido de desvio de função ou de especialidade. Se o médium não tiver atenção com relação a isso, ele passa a achar que ele pode muito bem escrever, fazer a escrita psicográfica, né? E às vezes isso não é possível, por uma série de questões que, na essência, nós desconhecemos, mas muitas vezes ele não pode sair do seu estrito dever, porque a mediunidade, como tudo na vida, ela exige especialização. O médium audiente pode ser um excelente médium audiente se dedicar a essa tarefa, ela vai se aperfeiçoando com o tempo. Se ele não buscar esse aperfeiçoamento dentro dessa especialidade, porque a mediunidade também é uma especialidade, ele pode, na tentativa de ser aquilo que a sua organização física não permite ser, ele acaba muitas vezes se perdendo na faculdade que possui, na faculdade a faculdade que lhe foi emprestada por trabalho na presente encarnação. Acabando sendo até medíocre naquilo que ele está fazendo, né? Então, só para agradar. Tentando agradar, né? Então, se o médium é um médium vidente, ele tem que procurar se aperfeiçoar nesse campo de trabalho que é a sua especialidade. Se for audiente, igualmente, dedicar-se a isso, né? Porque todo o exercício da mediunidade que for fora daquilo que é evidente para ele, aquilo que deva surgir, entre aspas, como novidade, os benfeitores espirituais é que vão promovendo dentro do programa de encarnação daquele médium. Então, se os benfeitores entenderem que o médium audiente, em algum momento, possa receber psicograficamente uma mensagem, ele vai fazê-lo com naturalidade, porque os benfeitores vão estar na condição de terem confiado nele, né? O que não significa que essa escrita seja permanente. Às vezes ele recebe uma única mensagem e depois volta ao seu campo de especialidade. Certo, Alice? Exatamente. E eu estava aqui pensando numa questão que eu já ouvi em algumas casas espíritas por onde eu passei, que eu conheci, que muitas vezes existem médiuns
que tem um determinado tipo de mediunidade, mas ele dá valor a um outro tipo de mediunidade. Está de olho na mediunidade dos outros. Exatamente. Ele está assim, eu queria tanto ser psicógrafo, mas ele é um médium só, que ele considera sendo só audiente. Está de olho no jardim do outro, né? Em vez de cuidar do seu. Mas eu queria ser psicógrafo. E aí ele se aventura e pede muitas vezes ao coordenador da reunião para se aventurar nesse novo campo. Então, existe tanto a solicitação de outras pessoas, assim como também existem médiuns que dão mais importância a determinados tipos de mediunidade, sendo que ele ainda nem tem nem resquício nenhum de que ele tenha essa habilidade. E ele quer desenvolver essa habilidade de qualquer forma. Então, realmente é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina. A questão da qualificação. Porque isso é uma qualificação, é isso que a gente não consegue entender. Porque muitas vezes a gente acha que o outro é mais importante, a mediunidade do outro é mais importante do que a nossa. E aí, realmente, vamos continuar vivendo aquela situação que eu falei na nossa última encontro, né? Em que eu falei que muitas vezes, dentro das casas espíritas, se valoriza mais um médium, se diz que um médium é o médium principal, a detrimento dos outros médiums, que também têm o seu mesmo valor. Né? Não estamos, claro, querendo dizer com isso que a pessoa não deva exercitar. Isso. Ela pode muito bem separar um momento na semana dela, com horário pré-determinado, para começar e para acabar, para fazer esse exercício de percepção de outros matizes mediúnicos. Mas se depois de algum tempo, e não precisa ser um longo tempo, nada surgir, digamos assim, de novidade no seu campo mediúnico, a pessoa deve abandonar aquela tentativa e voltar a atenção, toda a sua atenção, àquilo que ela já registra como um fato mediúnico em si mesma. É interessante isso, porque para que o ouvinte não considere que a gente esteja desestimulando a tentativa, não é isso. Só está visualizando determinados acontecimentos e que muitas vezes vai prejudicar o trabalho daquilo que já está pré-estabelecido lá no programa de trabalho. Né? E lembramos também que o próprio Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, disse que quem suscita os médiuns são os espíritos. Então, repetimos, se os espíritos que protegem, que orientam aquele médium a entenderem que em algum momento ela deva ter flexibilização ou variação no exercício mediúnico, isso se dará mesmo que o médium não procure. Então, dando continuidade, vou voltar um pouquinho, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza que o levam a escolher uns e a rejeitar outros, matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. O mesmo se dá com relação aos médiuns. Em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas, o espírito preferirá um ou outro, conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. Assim, por exemplo, indivíduos há que, como médiuns, escrevem admiráveis poesias, sendo certo que, em condições ordinárias, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, malgrado ao desejo que nutrem de escrever poesias. Só lembrando aqui que o próprio Chico Xavier, todos nós conhecemos, só relembrando, que Chico Xavier disse que quando surgiram as obras da Ivone do Amaral Pereira, ele também gostaria de receber mensagens mediúnicas no campo romanceado, no campo de romance. E o Emmanuel havia dito para ele que isso, naquele momento da vida do Chico, não era possível, porque o Chico se encontrava com muitos problemas familiares, tinha que cuidar de muitos irmãos,
e tinha as suas atividades profissionais, então a cabeça dele, como dizia mesmo Chico, não comportava um outro pensamento, senão a preocupação com a família. Então Emmanuel fala para ele que era preciso que ele acalmasse o seu mundo íntimo, acalmasse os seus pensamentos. E Chico disse que isso não foi possível naquele momento, mas que tempos depois ele, conversando com o Emmanuel, falou: Emmanuel, eu vou procurar me acalmar, vou procurar me colocar na condição emocional, psicológica adequada para que a gente possa escrever os livros. E mais tarde isso realmente se deu. Ele escreveu muitos livros. Né? Muitos livros. Então ele fala que a pessoa tem que ter, voltamos à questão da especialização e das condições. O médium tem que oferecer condições. Não basta o espírito querer o ato mediúnico, digamos assim. É preciso que o médium ofereça as condições. Quando ele fala aqui em cima do violino, ali se falou a questão do coral, quando se chega no coral, né, o responsável pelo coral, ele testa a voz, né, o timbre das pessoas para saber onde vai enquadrar aquela pessoa, segundo o seu naipe, né? Isso. Se enquadrar lá no coral. Então, a pessoa não entra no coral e sai cantando. De qualquer maneira, é bel prazer. Assim também é o espírito. O espírito que queira se comunicar, ele vai procurar, como ele diz aqui, o médium que ofereça a ele os recursos mais adequados. Lembrando que a mediunidade é um instrumento físico de trabalho, mas o médium, o espírito reencarnado, é que traz as qualidades de que o espírito vai precisar para tornar aquele médium, dentro de uma especialização, tornar aquele médium útil a ele. Então, aqueles médios que realmente escrevem em versos, em prosas e tudo mais, eles têm algo desse conteúdo em sua alma, no seu patrimônio. O espírito não inventou nada ali. Então é importante isso, saber que às vezes o espírito não passou pelas experiências que ele gostaria de passar. Então, se o espírito quer escrever alguma coisa sobre ciências, biologia, é necessário que o espírito reencarnado, que o médium reencarnado, ele tenha alguma experiência nesse campo em vidas e em existências passadas. Então, vamos terminar aqui um pedacinho, mais um pedaço aqui. Outro tanto sucede com o desenho, com a música, etc. Alguns há que, sem possuírem de si mesmos conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas, outros para os estudos históricos, outros servem mais facilmente de intérprete aos espíritos moralistas. Eu acredito que não vai dar tempo da gente fazer algum comentário assim mais extenso, mas eu acredito que no programa seguinte, no programa que vem, a gente possa comentar algo a esse respeito. Nós lemos pouca coisa, mas fizemos, acredito, comentários úteis, porque o importante aqui não é sair lendo a gente lê em casa, não é isso, Luiz? Nós estamos estudando junto com os ouvintes. É uma pena que a gente não tenha a possibilidade desse retorno, dessa interação imediata. Mas temos a plena convicção de que estudamos juntos com os nossos ouvintes. Então, desejamos aos ouvintes, aos seus familiares, saúde, paz, que Deus proteja a todos. E até o próximo programa. Se Deus assim nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá,
Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos de novo aqui para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando sempre a vocês que devem contribuir, pedimos que devem contribuir com o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Astênio, aonde nós paramos nas perguntas que o senhor médico, né, estava em desdobramento a Kardec. Kardec sempre catucava ele, né, com perguntas que eram importantes. Sim, Kardec estava aproveitando que ele estava ali sendo uma pessoa ainda encarnada, né, se manifestando através do médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec estava tentando tirar dele o máximo de informações, né? No que nós vimos no nosso último programa, Kardec estava querendo saber a respeito das sensações que ele experimentava, das percepções, né? E aí perguntou como é que ele via, né? Se era por todo o ser, né? Se ele ouvia o som perfeitamente, né? E se ele percebia os odores, né? E aí, no final dessas perguntas, Kardec fez uma observação que nós vimos no nosso último programa. Vamos só repeti-la agora para a gente dar continuidade. Então, a observação feita por Kardec foi o seguinte: poderíamos dizer, conforme isso, que a matéria que envolve o espírito é uma espécie de abafador que amortece a acuidade da percepção. Quando Kardec está se referindo aqui à matéria que envolve o espírito, ele está falando do espírito encarnado, né, desperto e tal, né, e o corpo físico. Recebendo essa percepção sem intermediário, quando ele está livre do corpo, ainda que provisoriamente, como era o caso do Dr. Vignal, recebendo essa percepção sem intermediário, o espírito desprendido pode captar nuances que escapam àquele a quem chegam, passando por um meio mais denso que o perispírito, né, que é o próprio corpo físico, né? Compreende-se, então, que os espíritos sofredores possam ter dores que, por não serem físicas do nosso ponto de vista, não deixam de ser mais pungentes que as dores corporais, e que os espíritos felizes tenham prazeres dos quais as nossas sensações não nos podem dar uma ideia. E aí nós começamos a comentar no programa anterior, né, que no livro Nosso Lar, do André Luiz, depois de 8 anos de desencarnado, de todas aquelas peripécias nas regiões inferiores da vida, e agora já internado no hospital, na colônia Nosso Lar, quando ele recebe uma primeira entrevista do ministro, né, responsável pela internação dele ali, ele fala que sentia dores horríveis na região abdominal. Sim. Sabe? Então, porque ele aonde ele foi operado. Porque ele desencarnou com câncer nessa região, né? 8 anos depois ainda sentia dores horríveis. Obviamente que eram sensações, né? Mas vai falar com ele, não, você não está sentindo dor, não. Quem estava sentindo era ele, né? Exato. Mas é só a sensação, mas essa sensação dói. Então, vocês imaginam essas sensações que André Luiz tinha percebido, o que acontece quando uma pessoa foi questionada na cremação, né? Se o indivíduo também, a resposta do Emmanuel também foi que essas sensações são vivas, né? Se ele foi muito materialista. Então, a pessoa passa por esses processos de acordo com as suas percepções e o seu apego à matéria. Isso, você falando aí de cremação, né? A gente fala assim, bom, no tempo da Idade Média lá, daqueles tristes momentos da Inquisição, em que muitas pessoas foram queimadas vivas. Exatamente. Né? Será que esses espíritos cujos corpos foram queimados vivos, permaneceram com essa sensação, né, por um longo tempo, né? Por um longo tempo. Há informações de alguns casos, como Joana d'Arc, por exemplo, que isso deve ter ocorrido também com Joana de Cusa,
né, que no momento em que as labaredas começam a lamber o corpo, o espírito já é desligado e já não sente absolutamente nada. Então, tudo depende, como você disse, do grau de materialização de cada um, né? E aqueles que estão se predispondo, né, a passar por uma prova dessa só para ensinar a humanidade, não vão sofrer qualquer dor, né, após a desencarnação. E às vezes já não sentem no momento da desencarnação, né? Bom, aí Kardec continua perguntando ao Dr. Vignal: se estivesse diante de pratos apetitosos, sentirias vontade de comer? Então, ele não pergunta dele é sarcástica. Como ele não está totalmente desencarnado, né, exato. Digamos que ele fosse carnívoro e apresentasse a ele ali um churrasco, né? Ele responde assim: o desejo seria uma distração. Não entendi muito bem que tipo de distração é essa, até botei uma interrogação aqui, mas me parece que, como você disse assim, seria divertido, né, ter o desejo de comer quando você está fora do corpo físico e não pode comer. Mas ele não indagou se teria o desejo, se não falou, talvez nesse momento ele nem soubesse, né? Para ele saber o que aconteceria, teriam que apresentar a ele um prato apetitoso para poder dizer o que estava acontecendo, né? Aí Kardec indaga: suponhamos que neste momento, enquanto vosso espírito está aqui, o corpo tenha fome. Que efeito a visão desses pratos produziria sobre vós? Ele fala: isto me faria partir para satisfazer uma necessidade irresistível. Ele iria acordar lá no corpo para ir lá atacar a geladeira, né? E com a surpresa dele que ele não poderia abrir a geladeira. Então aqui tá de algum modo, me parece, ele está imaginando o que aconteceria, né? Porque não está acontecendo de fato, ele não teve experiência de fato, né? Então, afirmar com certeza o que aconteceria, né? Bom, aí Kardec indaga: poderíeis fazer com que compreendêssemos o que se passa convosco quando deixais o corpo para vir aqui, ou quando nos deixais para retomar o corpo? Como o percebeis, né? Ele responde o seguinte: isso seria muito difícil. Quer dizer, para ele poder explicar, né? Que a pergunta foi: poderias fazer com que compreendêssemos? Então ele teria que explicar o que se passou com ele nesse momento, né? Poderias fazer com que compreendêssemos o que se passa convosco quando deixais o corpo para vir aqui, ou quando nos deixais para retomar o corpo? Como o percebeis? Ele fala: isso seria muito difícil. Entro como saio, sem o perceber. Ou melhor dizendo, sem dar-me conta da maneira por que se opera o fenômeno. Ele desconhece o fenômeno que ocorre. Ele sabe que ocorre, ele sabe que ele estava no corpo e sabe que ele está ali, né? E desconhece. Como isso ocorre, ele não sabe. Agora, lá a primeira pergunta, né, lá atrás, né, quando Kardec fala com ele, e ele fala que não percebeu o caminho, ele percebeu o caminho tanto quanto o carro que o levou, né? A gente volta àquela dúvida lá: que carro é esse? Porque, em princípio, ele teria sido levado por um carro, e o que é muito estranho, continua sendo estranho, porque se ele estivesse em outro país, por exemplo, né, ele poderia ser evocado. A gente vai ver em outro programa uma senhora que está na Suíça, parece, e é evocada, né? Ela vai pegar um carro, né, sabe? Ou obviamente que poderia ser um carro da espiritualidade, né? Como você vê em nosso lar, né? Os veículos, né? Exatamente. Em nosso lar. E esses veículos de nosso lar, eles se deslocam até a Terra, até o plano físico, né? Então, poderia ser. Mas o normal seria a volitação, né? E aquela volitação, como nós já vimos, que o deslocamento do espírito no espaço, ele é mais, como podemos dizer, mais veloz do que a luz, né? Segundo a gente aprendeu no Livro dos Espíritos. É como se fosse automático, né? Facilita mais a gente entender essa teoria do que precisar de um veículo, enfim. Bom, mas isso seria muito difícil. Entro como saio sem perceber. Ou melhor dizendo, sem dar-me conta da maneira por que se opera o fenômeno. Contudo, não penseis que o espírito, ao entrar no corpo, esteja encerrado como num quarto. Ele irradia incessantemente para fora, de tal sorte que se pode dizer que frequentemente está mais fora do que dentro. Apenas a união é mais íntima e os laços mais apertados.
né? Então, essa é uma informação importante, que nós não estamos encaixotados Exato. no corpo, né? Nós estamos, segundo ele aqui, estamos mais fora do corpo do que no próprio corpo. Daí as possibilidades de medir a aura, né? Que é a própria presença do espírito fora do corpo físico. Exato. Né? A expansão do espírito, né? Para fora do corpo físico. Aí Kardec indaga: vedes outros espíritos? Ele responde: aqueles que querem que eu veja. Outro ponto importante. Ele não viu os espíritos que ele queria ver, né? Ele via aqueles espíritos os que querem que eu veja. Isso, né? Cujos espíritos quisessem ser vistos por ele, né? Aqueles que querem que eu veja. Como os vides? Ele responde: como a mim mesmo, né? Então ele vê os espíritos como ele vê a ele mesmo, né? Vedes alguns à nossa volta? Ele fala em multidão. Nossa. Então a sala estava cheia de, repleta. Cheia de encherido, né? Querendo participar. Dá pitaco. Querendo vir. E aí Kardec faz outra pergunta. Aqui na verdade não é nem outra pergunta. Nesse momento é como se Kardec parasse um pouquinho a entrevista com ele e fizesse uma outra evocação, né? Porque Kardec coloca assim: evocação de Charles Dupont, aí bota entre parênteses, espírito de Castelnaudary, atendendo ao vosso apelo, né? Só para a gente entender melhor aqui, nós, né, às vezes tem gente assistindo o programa de hoje que não sabe quem é Charles Dupont, mas Charles Dupont é aquele tal lá do palácio. Já falamos nele. Do espírito de Castelnaudary, que era mau que nem pica-pau, né? Então, se lembra que tinha matado o irmão? Sim. É o tal aqui. E esse doutor Vignal, pelo que a gente percebe aqui, ele tinha pedido ao Kardec que quando ele, doutor Vignal, fosse evocado, que ele também evocasse o Charles Dupont, né? Então parece que aconteceu aqui foi isso. Evocação de Charles Dupont. Aí Kardec indaga ao Charles Dupont: estais hoje mais tranquilo do que da última vez em que vos chamamos? Você vê, né? Se nós não tivéssemos estudado a do Revista Espírita na ordem, nós não iríamos entender nada do que está acontecendo aqui, né? Porque como é que apareceu esse Charles Dupont aqui, né? Caiu aqui, né? Aí Kardec indaga ao Charles Dupont: estais hoje mais tranquilo do que da última vez em que vos chamamos? Ele responde: sim, progrido no bem. Então, para entender isso aqui, só quem leu lá a evocação, as primeiras evocações. Ele era um revoltado, né? E agora está amenizado. A primeira manifestação ele quebrou lápis, né? Exato. Era uma coisa terrível. Ele foi visto com um punhal na mão pela médium vidente, né, com a camisa sangrando, né? Exato. Bom, então sim, progrido no bem. Compreendeis agora que vossas penas não durarão sempre? Porque lá no início ele estava convencido de que ele ia sofrer para todo sempre, né? Era uma condenação eterna. Exato. Aí ele responde: sim, então agora eu já compreendia que aquelas penas, e eram penas, né? Eram punições, não durarão para sempre. E esse foi um caso de visão totalmente escura, né? Que ele durante um bom tempo ele não enxergava nada. Né? Ele enxergava dentro da casa onde ele estava, mas se ele saísse dali ele estava na escuridão total, né? Mesmo sendo dia, olha que coisa. Mesmo sendo dia ele não enxergava. Foi uma cegueira espiritual estabelecida como punição, né? Exato. Entrevedes o fim dos sofrimentos? Não. Para minha punição, Deus não me permite ver o fim. Então ele não sabia que não seria para sempre, mas poderia durar ainda um tempo. Anos. Anos, séculos. Poderia durar ainda muito tempo. Vedes o espírito que acaba de responder? Sim, ele não... agora Kardec está perguntando ao doutor Vignal, entra aqui, está entre parênteses antes da pergunta, né, que agora ele voltou a pergunta dele para o doutor Vignal, né, pensa: vedes o espírito que acaba de responder? Ele fala: sim, ele não é agradável de ver. Né? Então o doutor Vignal estava ali, o Charles Dupont também estava, e ele está informando: eu estou vendo o Charles Dupont, e ele não é agradável de ver. Agradável. E isso porque não estava mais com a camisa cheia de sangue. Isso não estava com o punhal na mão. Podeis descrevê-lo? Ele responde: vejo como foi visto, com a diferença de não ter mais sangue nem punhal, revelando sua fisionomia
mais tristeza do que a estupidez feroz que apresentou na primeira aparição. Então, quando ele fala assim, veja como foi visto, é como foi visto pela médium vidente, sim, que o viu lá na primeira reunião que ele foi evocado, né? Prossegue Kardec. Desperto, tem desconhecimento do retrato que foi feito deste espírito? Ele responde, sim, além disso, estou informado. Então, como ele foi descrito por uma médium, quando ele está desperto, ele tem aquela descrição que foi feita pela médium. Kardec pergunta, quando vedes um espírito, como sabeis se seu corpo está morto ou vivo? Então ele disse que tinha uma multidão de espíritos ali. Poderiam ter vários encarnados ali ainda, né? Tal como ele, poderia ter vários encarnados. Exato. Todo mundo dormindo à noite, né? E aí poderia estar ali. Aí ele fala pelo seu cordão fluídico. Então ele identificava, se existisse um cordão fluídico, ele... Havia vida. Oi? Havia vida. Vida física. Física. Então, se existisse o cordão fluídico, eu falei, esse é encarnado, é um pobre coitado. Né? Agora, se não existisse cordão fluídico, esse está livre do corpo, é desencarnado. Outra pergunta, como julgais o moral deste, né, obviamente desse espírito que ele está vendo? Uhum. Ele fala, seu moral deve ser bem triste, mas ele melhora. Então aqui ele está voltando a perguntar a ele sobre o Charles Dupont. Como julgais o moral deste? Seu moral deve ser bem triste, mas ele melhora. E aí Kardec faz outra pergunta ao Charles Dupont. Ouvis o que se diz de vós. Isto vos deve encorajar a perseverar na via do progresso em que entraste. Aí ele responde, obrigado, é o que procuro fazer. Quanta diferença entre aquelas primeiras comunicações de agora, né? Vedes o espírito do médico com o qual conversamos? Então está perguntando ao Charles Dupont se ele estava vendo o Dr. Vignal, né? Ele responde, sim. Aí Kardec fala, como o vedes? Vejo com um envoltório menos transparente que o dos outros espíritos, né? Então, o Charles Dupont, estava identificando que o Dr. Vignal era um espírito encarnado, não pelo laço fluídico, mas porque o perispírito dele era menos transparente do que os demais. Então, outra informação. Por isso que a gente deve estar convencido de que a gente não aprende somente com espíritos superiores, né? Os espíritos inferiores têm muita coisa para informar. Então, dentro da visão dele, muito provavelmente ele nem via os laços fluídicos. Exato. Né? Mas ele percebia que um era encarnado e o outro não, porque o perispírito era mais transparente ou menos transparente. Do encarnado era menos transparente, né? Como julgais que ele ainda esteja vivo? Ele responde, os espíritos comuns não têm forma aparente. Obviamente que nós estamos diante de um espírito ignorante, né? Porque a forma aparente existe no desencarnado. Sim. Ele fala assim, os espíritos comuns são os desencarnados. Ele está chamando de espíritos comuns os desencarnados. Os espíritos comuns não têm forma aparente. Este tem a forma humana. Ora, o próprio Charles Dupont tinha a forma humana, né? Exato. A gente vê o grau de ignorância dele. Está envolvido por matéria semelhante a uma névoa, reproduzindo sua forma humana terrestre. Então, ele mesmo está dizendo que essa névoa reproduz a forma humana. Então, tem forma. Exatamente. Né? O espírito dos mortos não tem mais este envoltório. Ignorância pura, né? Pode não ter aquele envoltório envolvido por uma névoa, né? Mas tem um envoltório. Dele está desprendido, né? Não tem mais o envoltório físico, mas, né, porque está desprendido o envoltório físico, mas continua com o envoltório perispiritual. Aí outra pergunta ao Dr. Vignal. Se evocássemos um louco, como o reconheceríeis? O Dr. Vignal era médico, né? Muito provavelmente psiquiatra também, né? Porque ele, pelo teor da pergunta. Mas o outro não era. O que tinha Puel não era psiquiatra. Não. Aqui, se evocarmos um louco, provavelmente um louco encarnado, está lá internado no hospício e fosse evocado lá na sociedade. Verdade. Né? Como é que Kardec iria identificar que ele era um louco? Ele responde, como Kardec não, como Vignal iria identificar. Ele responde assim, não o reconheceria se sua loucura fosse recente, porquanto nenhuma ação teria sobre o espírito. Então, se fosse um louco que tenha se tornado louco recentemente,
O doutor Vignal, ali naquela condição dele, não saberia se ele estava diante de um louco ou não. Mas, se fosse alienado há muito tempo, a matéria poderia ter exercido certa influência sobre ele, produzindo sinais que me serviriam para reconhecê-lo como em vigília. Então, um louco recente, o Dr. Vignal, mesmo fora do corpo físico, não saberia que ele estaria diante de um louco. Mas se fosse um louco antigo, essa loucura dele já teria atingido o perispírito, né? E aí ele conseguiria identificar, né? Kardec indaga: poderias descrever-nos as causas da loucura? Então Kardec queria extrair o máximo que ele pudesse. Cara, catucava. É como se dissesse assim: eu não sei quando eu vou ter esse cara aqui de novo. Então, o que eu puder perguntar hoje, eu vou perguntar. Poderias descrever-nos as causas da loucura? Ele fala assim: nada mais é que uma alteração, uma perversão dos órgãos que não mais recebem as impressões de maneira regular, transmitindo falsas sensações e, por isso mesmo, realizando atos diametralmente opostos à vontade do espírito. Né? Quer dizer, isso aqui deve ser conceito que ele desenvolveu como médico, né? E que ali, na condição de espírito mais ou menos livre, ele mantinha, né, que as causas da loucura está numa perversão dos órgãos que não mais recebe as impressões de maneira regular. E loucura é uma das coisas mais tristes que existe, né, cara? Muito mais triste do que câncer, Nossa do que Senhora. Tuberculose. Exato. Né? Porque essas coisas você trata com alguma facilidade. Agora a loucura, né, vai tratar de que jeito? Que remédio para a loucura? Né? Bom, aí Kardec traz uma observação. Em pleno século XXI nós não temos medicamento especial para eles? Não tem. Tem. Então, no máximo, consegue acalmar e tal, deixar amansar o leão, né, se trata de um louco agressivo, que nem todos os loucos são agressivos, né? Mas, então, é só para manter mais ou menos sob controle, não tem como curar. Bom, e aí, pelo menos não tem como curar pela medicina ordinária, né? E aí Kardec traz uma observação que deverá ser a nossa última de hoje, porque novamente o nosso tempo está no final. Kardec fala o seguinte: acontece muitas vezes que certas criaturas, cujo espírito é perfeitamente são, apresentam nos membros e em outras partes do corpo movimentos involuntários e independentes de sua vontade, por exemplo, o que designamos tiques nervosos. Isso aí a gente conhece, né? Balança o rosto, né? Contrai a boca, os olhos, né? Compreende-se que essa alteração, se em vez de ocorrer no braço ou nos músculos da face, se desse no cérebro, a emissão das ideias sofreria. A impossibilidade de dirigir ou de dominar esta emissão constitui a loucura. Conceito legal do Kardec, né? Poxa. Né? Então, se essas contrações, ao invés de ocorrer nos membros, né, no rosto, ocorressem no cérebro, essas contrações seria loucura. Constituiria a loucura. Né? E aí, como atuar para que essas contrações não ocorram no cérebro? Por isso que o passe talvez seja tão eficaz, né? Exatamente, dando na área coronariana. Mas, meu amigo, eu não posso continuar porque o nosso tempo acabou mais uma vez. Que coisa. Mas depois vamos continuar estudando, né? Vamos. Acho que no nosso próximo encontro nós terminamos o Dr. Vignal, né? Que é uma das entrevistas mais longa. Né? Mais longa, mas acho que no próximo dá para terminar. Então, vamos terminando por aqui. Mais um estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, pedindo a vocês que colaborem, se gostam do programa, com a nossa revista, com o Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade, pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,